Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 18 do 7º ano. O tema da nossa aula é Formação das Monarquias, a França. Entre as monarquias que já vimos, Portugal e Espanha, agora veremos sobre a França, como deu esse processo de unificação. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. Descrever o processo de centralização monárquica da França, com destaque para os reinos de Filipe II, o Augusto, Luís IX, Felipe IV o Belo e Henrique IX. Explicar as questões políticas e econômicas que envolveram a Guerra dos 100 Anos, com destaque à figura de Joana d'Arc. Relacionar as guerras religiosas com o processo de centralização monárquica francês. Aqui, até chama a atenção, ele poderia ser centralização monárquica francesa, mas também pode colocar o francês nesse objetivo por conta de relacionar ao processo. Vamos lá, materiais em mãos, quero ver lá. Livro didático, porque ele é um parceiro, ele tem ali o seu material necessário para consulta. Caderno, para fazer as anotações referentes à aula de hoje e também alguma dúvida que porventura venha a surgir. Lápis, caneta e borracha para fazer as anotações. Agora sim, vamos iniciar a aula. A França, na verdade, ela foi considerada o exemplo máximo do absolutismo. Posteriormente, nós vamos estudar um rei muito importante nessa questão absolutista, cujo o codinome, digamos assim, dele, o título, era o Rei Sol. Mas isso vocês podem pesquisar, é só um spoilerzinho das próximas aulas. Mas hoje a gente vai entender como que foi esse processo de fortalecimento do poder real e também a centralização desse país, assim como nós vimos nos outros. Vamos lá. Filipe II, o Augusto. Então, ele era um rei da dinastia dos Capetos, ou a dinastia capetingia. Ele foi o primeiro rei que conseguiu impor a sua autoridade perante a todos os grupos sociais. Ele conquistou diversos feudos imensos, casando-se inclusive por interesse, comprando terras dos nobres e usando a força de um exército profissional assalariado. E para a capital da França, ele escolhe a cidade de Paris. Filipe II, o Augusto, também é chamado de Filipe o Conquistador. A gente pode analisar as conquistas aqui por meio do mapa. Primeiro, em vermelhinho ali, que eram terras da Inglaterra. Depois, em amarelinho, eram terras da igreja. E em verdinho, é o que eles vão conquistando, aqui o domínio real, ali tem a questão dos feudos e a questão do domínio real em azulzinho, que seriam os domínios conquistados por Filipe o Conquistador. Vejam o azulzinho como era pequeno o espaço, depois cada vez mais conquistando o território, por isso o Conquistador. Luís IX, ele contribui no processo de centralização do poder na França. Por quê? Porque ele permitiu que toda pessoa que fosse condenada por um tribunal da nobreza pudesse recorrer a um tribunal do rei, que era ele o responsável. Então, de certa forma, ele está tomando para si o poder judiciário em mãos. De certa forma, o executivo, legislativo já está na mão dele. Agora ele está pegando o judiciário. Foi ele também o responsável por criar uma única moeda para todo o território da França. Importante para os burgueses para praticar o comércio. Felipe IV o Belo, ele exigiu que os representantes do clero, ou seja, a igreja, pagassem impostos. O Papa até tentou se impor, dizendo que ele não ia pagar os impostos.
que ele fez? Ele convoca os Estados Gerais em 1302. O que seriam os Estados Gerais? Uma assembleia com representantes da nobreza, do clero e também da burguesia, ali do povo, para então aprovar ou não essa decisão. Mas é claro que eles aprovam e o clero sim teria que pagar impostos ao rei para manter toda a estrutura política, a estrutura do Estado. O rei, aos poucos, ganhando poder e impondo sua autoridade em todo o reino francês. Temos guerras que vêm a fortalecer esse poder do rei dentro da França. Nós temos a Guerra dos 100 Anos, que vai enfraquecer a nobreza, mas fortalecer o poder do rei, essa centralização, esse absolutismo que está aos pouquinhos tomando forma. E outro fato, as guerras de religião, as brigas entre católicos e protestantes. Muito bem, sobre a Guerra dos 100 Anos, quem lutou? Foi a França e a Inglaterra, por causas políticas e econômicas. Ela tem esse nome, porém, se você for fazer lá a continha, você já vai ver que durou mais que 100 anos. Mas entendam que não foram 100 anos sem nenhum tipo de interrupção. Tiveram alguns momentos de paz, mas que voltavam aos conflitos. Questões políticas, o que tinha a ver? O trono francês estava sendo disputado. Por quê? Com a morte do Carlos IV, o rei da Inglaterra seria um possível herdeiro deste trono e ele estava reivindicando o direito à coroa francesa. Então, de certa forma, a Inglaterra iria abocanhar o território da França. Mas é lógico que os franceses não queriam isso. Questões econômicas, por quê? A região de Flandres, Holanda e Bélgica, que são atualmente, era um centro comercial e possuía uma importante indústria de tecidos de lã. E a matéria-prima era importada da Inglaterra, que estava vivendo nesse processo. Então a Inglaterra queria abocanhar esse território também, porque ela queria cada vez mais vender, conquistar lucro com o comércio da região. Nos primeiros anos, os ingleses conquistaram diversas vitórias, mas em 1429 a guerra virou a favor dos franceses, principalmente por causa de uma figura lendária que vai aparecer, Joana d'Arc. Ela vai conquistar diversas vitórias à França. A guerra, então, não era contínua, até porque ela foi acompanhada de calamidades como a fome, e em virtude ali do mau tempo, as colheitas não eram suficientes para manter o povo, muito menos ainda para pagar os impostos, e teve também o processo ali da peste negra, o tempo da peste negra. Então muitas pessoas morreram, isso foi um período bem crítico, digamos assim, dentro da Europa. E em 1431, Joana d'Arc foi julgada por um tribunal da igreja inglês, foi acusada de heresia e também bruxaria. Por quê? Porque a Joana d'Arc, ela recebia, segundo ela, mensagens de santos, dizendo o que ela deveria fazer, o que ela não podia. E outra situação, coloquei para vocês na atividade de fixação, depois dessa aula, um texto do Érico Veríssimo, que trata do processo de julgamento de Joana d'Arc, que uma das questões que ela foi julgada bem forte, porque ela tomou o espaço que não era dela, que era de homens, ela estava vestindo-se como homens, isso não era algo positivo, visto de forma positiva na época. Ela foi condenada e queimada viva, e hoje ela é tida como santa. A morte de Joana d'Arc estimulou ainda mais a questão do nacionalismo dos franceses, mais lutar por seu país. E avançaram sobre os ingleses, ganhando, conquistando diversas vitórias, e vitórias importantes.
É no ano de 1453 que é assinado o Acordo de Paz e Carlos VII passa a governar a França com poderes quase absolutos. Acabou, então, as ambições inglesas de conquistar o território francês. Sobre as guerras de religião. Foi uma série de conflitos armados, principalmente entre católicos e huguenotes. Huguenotes era o nome dado aos calvinistas franceses na segunda metade do século XVI. Nós temos a oposição entre duas grandes famílias de nobres, a dos Guise, que era católica, e a dos Bourbon, que era protestante, e resultaram em episódios sangrentos. O mais conhecido, que nós estudamos na aula sobre intolerância religiosa, foi a questão da Noite de São Bartolomeu. Ela acontece em 24 de agosto de 1572, onde a rainha Catarina de Médici ordena a matança de diversos protestantes. A violência ela se estendeu por dias assim e ao interior do país, ocasionando cerca de 30 mil mortes de protestantes. Fala-se que o castelo da rainha ficou todo ensanguentado, entre outras informações. Mas é só rever aquela aula sobre intolerância religiosa. Na França, então, as guerras entre católicos e protestantes, elas chegaram ao fim de fato no reinado de Henrique IV, que ao assumir o trono em 1589, ele renuncia ao protestantismo, com a seguinte frase: Paris bem vale uma missa. 9 anos depois, ele assina o Edito, em alguns livros escrito Edito, de Nantes, que concedia a liberdade religiosa a todos os protestantes. Então, não tinha essa influência da parte do rei, o que pode, o que não pode, enfim. Na próxima aula, nós iremos estudar a quarta monarquia desse conjunto de aulas, a monarquia inglesa. Como deu esse processo de centralização do poder? Por meio do quê? De guerra, união, casamento, como foi? Agora nós vamos para a atividade desta aula. Por isso, a necessidade de ter em mãos o seu caderno com todas as anotações, bem como o seu livro didático para fazer a consulta, tá ok? Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!